Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E convido a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 65. Para a nossa edificação, vamos ler a palavra do Senhor em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, que diz assim a palavra do Senhor. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. E a palavra nos fala que ele pegou um barco, ele estava ali numa das bandas do mar da Galileia, vai para outra banda do mar com seus discípulos e a multidão vai atrás do Senhor. E o Senhor vê a multidão que viram aquele sinal, viram todo o poder do Senhor Jesus, que na realidade o poder foi dado pelo Pai, e ele deu ali uma palavra para aquela multidão, que era o propósito de Deus para a sua salvação. E o Senhor Jesus falou assim: olha, vocês vieram aqui atrás de mim, não foi pelos sinais, mas foi por causa do pão que vós saciastes. E o Senhor Jesus falou: vocês têm que lutar pelo pão que não perece. Vocês estão preocupados com o pão que perece. E o Senhor Jesus completou: foi: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor vai completar ali, falando de todo o projeto de Deus para a salvação do homem. Ele diz assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna. Então, o Senhor estava falando lá de salvação, de vida eterna. Mas ele estava falando ali de uma maneira profética daquilo que era e é o projeto de Deus para a salvação do homem. Então, quando ele estava falando da sua carne, ele estava falando do seu corpo e também da sua palavra. E nós vamos entender a respeito disso. E quando ele fala do sangue, ele está falando do seu Espírito Santo. Então, estava mostrando ali duas coisas para que o homem pudesse ter vida eterna. Viver no corpo, segundo a palavra, na direção do Espírito Santo. Mas a multidão ali estava preocupada com o pão que perece, ou seja, o pão que vem da padaria. E os próprios discípulos, não os apóstolos, o Senhor estava com outros discípulos ali, também entenderam a mesma coisa. E entenderam pela razão, entendendo que a carne era a carne de Jesus, o sangue era o sangue biológico, não era nada disso. O Senhor estava falando daquilo que é espiritual. Tanto que Pedro, quando vai responder o questionamento do Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele vai deixar muito claro. Diz assim: tu tens as palavras da vida eterna. Então, é importante nós entendermos aí o pronome a vida eterna é definido, não é de uma vida eterna, era da vida eterna, ou seja, aquilo que o Senhor falou, e o próprio Senhor Jesus depois, ele diz assim, que as minhas palavras são espírito e vida. Então estava ali em espírito aquilo que o Senhor estava falando a respeito de vida e vida eterna. Então é importante nós entendermos agora o projeto do Senhor para nós estarmos vivendo no corpo, na igreja, que é o corpo de Cristo.
vivemos segundo a palavra do Senhor. E nós sabemos que quem dá vida ao corpo é o Espírito Santo. Na realidade, é que dá a comunhão do corpo da igreja com o Senhor Jesus e com o Pai. Então, quando nós temos comunhão com o Senhor Jesus, nós temos comunhão com o Pai. O que o Senhor Jesus falou? Eu sou a verdade e a vida. E quando o Senhor diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor estava falando que ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a importância de nós vivermos no corpo, nós participarmos do corpo, e o alimento do corpo é a palavra, é o pão. Quando o Senhor Jesus, ele na ceia, na última ceia, ele parte ali o pão e fala assim, esse é meu corpo, que é partido por vós. Então ele estava falando que ele iria morrer, cada um de nós, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, cada um de nós seria parte do seu corpo, do corpo de Cristo, da igreja. Mas agora nós vamos ver a resposta ali que Pedro deu, que foi pelo Espírito. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor falou aquilo, a multidão se retirou, as pessoas, aqueles outros discípulos, todos se retiraram, porque eles não suportaram aquela palavra, que era a palavra que era o quê? Era toda a doutrina que o Senhor tinha para a igreja. Então, quando o Senhor se volta para os apóstolos e diz, quereis vós também retirar-vos? Pois olha, o Senhor Jesus, uma coisa importante, ele não precisa de nós, ele conta conosco como instrumentos em suas mãos para realizarmos a sua obra. Então, quando o Senhor deu aquela palavra para Pedro, Pedro vai dar uma resposta que era no Espírito e diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Olha que coisa interessante. Ele falou, para quem, não é para onde não, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então estava ali tudo que era necessário para o homem ter a vida eterna, que era aquelas palavras, que era a respeito da carne e do sangue, do corpo, do espírito. E quando ele fala para quem iríamos nós vamos ver uma resposta. Não sei se as pessoas que estão aqui, que conhecem a palavra, os irmãos, na parábola do mordomo infiel, quando ele falou assim, olha, o que eu vou fazer se me tirar a mordomia? Ele diz assim, cavar não posso, e mendigar tem vergonha. O que ele está falando? Só cavar eu não posso voltar para o mundo, e muito menos mendigar, ir para a religião. O que significa mendigar? É aquilo ficar pedindo e depois recebe, depois pede outra vez, recebe, mas nós fazemos parte do corpo. Nós temos o Senhor como nosso pastor. E quando nós temos o Senhor como nosso pastor, a palavra fala que nada nos faltará. Então, nós temos o Pai, nós temos, através do sangue de Jesus, nós temos comunhão com o Senhor, comunhão com o Pai, podemos pedir tudo que nós necessitamos com o Pai, porque o mendigo ele fica pedindo aos outros. Não, mas nós pedimos ao Pai. Sabe por quê? Nós temos todas as riquezas do Pai à disposição de nós, as riquezas da graça. Então, quando Pedro falou aquilo, ele estava expressando exatamente aquilo que é o sentimento no coração de cada um. Para quem iremos nós? Nós temos tudo, nós estamos na casa do Pai, nós temos o Senhor, nós temos o corpo, nós temos a igreja, nós temos todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. E por isso, o Senhor deixa essa palavra para nós entendermos que a maior maravilha, o maior milagre, a maior dádiva que o Senhor Jesus deixou é o privilégio de estarmos no corpo, de nos alimentarmos da palavra e de sermos o invólucro portador, como corpo de Cristo, do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Nós desejamos a todos a paz do Senhor.